Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo. Hoje é dia 30 de abril. Agora são 9h33 e você pode enviar sua pergunta pra gente. Ainda dá tempo, tá? Caso ela não seja respondida hoje, ela será respondida nos próximos programas, viu? E o nosso WhatsApp é 999972005. Olá, pastor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Raquel, bom dia, Pedro Fonseca, que está aqui conosco, nos gravando para o YouTube. É isso aí. E bom dia, né, a nossa audiência abençoada, faminta pelas revelações de Cristo na sua palavra. O Senhor nos chamou para conhecermos a sublimidade de Cristo, né, e as insondáveis riquezas que estão nele. Quanto mais você conhece Cristo, mais favorecido você se torna. Aí uma dica, uma chave importante para sua vida. Maravilha. Vamos fazer com que hoje a gente possa nos firmar nesse trilho de expressar Cristo em toda resposta que a sua boa pergunta me dá a oportunidade de articular argumentos da justiça de Cristo. Amém, Raquel. Amém. Então vamos começar com a pergunta aqui da Eva Maria. E ela está perguntando, pastor, o batismo no Espírito Santo sempre vem acompanhado com um dom de línguas? E quem não é batizado não entra no céu, pastor? Então, Eva Maria, começando pelo final. Não, quem não é batizado com o Espírito Santo, isso não o impede de entrar no céu. Para entrar no céu não tem mérito humano algum, ok? Ainda que o batismo no Espírito Santo seja uma evidência da presença transbordante do Espírito, o que Efésios 2:8 diz é que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de mérito humano, é dom de Deus. Lembra do ladrão na cruz que foi salvo ali nos últimos minutos de vida? Provavelmente ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas Jesus, em Lucas 23:43, disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo no seio de Abraão. Então aquele ladrão foi salvo e não teve o privilégio de desfrutar na atuação de nenhum dom espiritual, nem por isso se perdeu, foi salvo. Então, o batismo do Espírito Santo é uma capacitação de poder para a realização do propósito. E quando você vive um tempo, né, onde a cronologia te dá o privilégio de viver a vida para Cristo, aí você recebe o dom de línguas, que é a manifestação de um dom de poder. Poder para quê, pastor? Para testemunhar da glória de Cristo. Jesus falou: olha, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Poder para quê? Para testemunhar que Jesus veio em carne, esse é o maior mover da história, que Jesus viveu sem pecado, morreu na cruz, sofreu a ira de Deus em nosso lugar, nos tornou justiça de Deus nele, lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias subiu ao céu, está à destra de Deus e intercede por nós. Nós recebemos o dom de línguas como uma evidência do Espírito Santo e capacitação de poder para esse testemunho glorioso e poderoso, ok? Bom, aí você diz o início da pergunta, você pergunta assim, né, que, deixa eu ver aqui, só para repetir a pergunta para ficar claro. Se o batismo no Espírito Santo sempre vem acompanhado com o dom de línguas, o batismo do Espírito Santo sempre vem acompanhado com o dom de línguas. Então vejamos o que a própria Bíblia fala a respeito. Eu começo lá por Atos capítulo 2, versículo 4. Olha, preste bem atenção o que diz. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor, todos ficaram cheios
do Espírito Santo. E por isso passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? Bom, em Marcos capítulo 16, versículo 17, a Bíblia diz assim, olha, estes sinais seguirão os que creem, aqueles que nascerem de novo. Lá diz assim, ó, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão em novas línguas. Os sinais, as línguas estranhas, quando você recebe do Espírito Santo a autorização, o credenciamento, a concessão, como diz lá em Atos 2:4. A concessão é uma autorização sobrenatural do Espírito que você vai falar. Agora, não é o Espírito que fala em você, ele fala através de você. Ele não suspende, ele não neutraliza a sua performance de consciência para que ele fale por seu intermédio. Não, na verdade, eles começaram a falar. A Bíblia diz assim, é uma palavra clara, é uma origem de revelação muito evidente. Quem que começou a falar? Tá percebendo o sujeito oculto? Eles começaram a falar. Então, quando você estiver no seu quarto orando a Deus, diante do Espírito Santo, ele te concederá, ele te credenciará com autoridade espiritual para que você fale em novas línguas. Agora, a evidência das línguas, ela tem um propósito. É para demonstrar no mundo espiritual e no mundo visível que você recebeu de Deus essa autorização. É um sinal que te que te credencia, que você creu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, tem outro texto que diz claramente algo muito bom a respeito. A palavra de Deus diz assim, olha, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Aqui está falando dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Apesar de ser o dom que evidencia o transbordamento do Espírito na sua vida, e o dom de entrada é a porta de entrada para os demais dons, o dom de línguas, ele é uma evidência poderosa, que você está credenciado com poder para testemunhar, como eu te falei. Mas eu não vou parar por aí. Lá no versículo 30 do mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todo? O Senhor está falando aqui que pelo Espírito Santo a Paulo, nem todos têm o dom, dons específicos. Mas a recomendação geral é, versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons, pastor? É aquele que o Espírito Santo te confirmar, te confiar como uma ferramenta que te torna útil para Deus, te torna capacitado para operar o reino de Deus. Os dons não é para ter uma ostentação, não é para ufanação natural e humana. Os dons é para te tornar útil para o serviço da obra de Deus. Lembra de Eliseu? Eliseu pediu uma coisa, falou: sabe o que eu quero, Elias? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Por que Eliseu quis a porção dobrada? Será que era para ser mais importante do que Elias? Não, é porque ele queria, na graça de Deus, ser mais útil, servir de maneira dobrada, ser útil de maneira multiplicada na obra de Deus. E os melhores dons
são aqueles que você usa para operação na obra de Deus, para você ser útil. Os dons espirituais são ferramentas, mas o batismo com o Espírito Santo, ele é uma evidência com o dom de línguas. Aí eu leio o último versículo com você, em Atos, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Olha, isso aqui é importante. E em espírito fala em mistério. Quando você ora em línguas, você está orando exclusivamente a Deus. Pastor, o que eu estou orando quando eu estou orando em línguas? O Senhor falou aqui, se você não tem um dom de interpretar, isso se fica reservado em mistério. É a Bíblia que está dizendo. Mas você está falando das grandezas de Deus, e a Bíblia diz assim, ó, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Preste atenção. Quem não é edificado pelo Espírito não pode edificar a ninguém. E o batismo com o Espírito Santo se evidencia pelo falar em línguas, por causa da sua imensa utilidade. A operação que uma pessoa exerce falando em línguas, ele fala a Deus, fala em mistérios, edifica a si mesmo e proclama as grandezas de Deus no mundo espiritual. Isso edifica de maneira poderosa, porque quando você ora em línguas, você ora no Espírito. É o que Paulo fala, uma das principais armaduras de Deus, Eva Maria, uma das principais ferramentas e armaduras do Espírito, né? Lá de Efésios capítulo 6, acredite, eu vou ler para você e te mostrar, é o orar em línguas. Eu estou falando aqui, quem ora em línguas, ora no Espírito. Aqui, e o capítulo 6, versículo 18, sobre a armadura de Deus, Paulo diz assim, Raquel e ouvintes, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Puxa vida, isso aqui é poderoso. Orando em todo tempo em línguas, que é a oração no Espírito. Como eu já associei, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, e agora Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha, quem é batizado com o Espírito Santo será sempre servido por Deus com o dom de línguas e será muito útil para a edificação da obra de Deus. Isso é muito importante na vida da igreja, na vida de cada irmão. Eu espero que eu tenha te ajudado, Eva Maria. Pastor, o Kleber, ele tem uma pergunta aqui, ele está dizendo, a igreja católica batiza crianças, a igreja evangélica batiza adultos. Quem está certo, pastor? Então, Kleber, a Bíblia que está certa. Oh, glória. É a palavra de Deus que está certa. E quem segue a palavra de Deus está em linha com a vontade de Deus. Aí a gente começa com o próprio Senhor Jesus. Eu começo lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 16 que eu vou ler. Vamos seguir o exemplo. Se Jesus, ele é o protótipo perfeito, se ele é o nosso modelo supremo a ser seguido, porque nós estamos caminhando para nos tornarmos parecidos com Jesus. E aí a palavra de Deus diz assim, que por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia dizendo, olha, João Batista tentava convencer Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João Batista sabia que a justiça de Deus se revelava em Cristo. E qual que era a justiça de Deus aqui? É que João, o profeta, foi enviado como aquele que anunciaria aquele que haveria de vir. João é considerado o mais privilegiado e o maior dos profetas, porque o que ele profetizou, ele viu. Ele profetizou a vinda do Messias e ele o batizou.
Isso aqui é privilégio profético. Então, essa é a justiça. E qual que é a justiça? Jesus, ele tinha que se submeter ao batismo de João, porque João testemunhava dele mesmo. Se ele não fosse batizado por João, eu estou entrando noutra linha aqui, mas é importante eu explicar isso. Se Jesus não fosse batizado por João, ele não estaria credenciado para ser o mestre que ele foi, porque em Israel precisava de que um grande mestre, ele recomendasse um outro grande mestre que o sucederia. Essa era a justiça, que tudo que João Batista anunciou era a verdade. Essa era a justiça. E tanto é a verdade que Jesus se submeteu ao ministério dele, ao ministério do batismo, para arrependimento de pecados. Mas Jesus não tinha pecado. É verdade, Jesus não tinha, mas ele tomou o nosso lugar. Ele se identificou com o homem e precisou, por causa dessa identificação conosco, que somos pecadores. Então, de fato, ele precisou ser batizado, porque ele veio para tomar o nosso lugar na cruz. Quando ele foi crucificado, era alguém que já tinha se batizado pelo batismo do arrependimento. E ele arrependeu no nosso lugar, pelo pecado da humanidade inteira. Espero que estejam me compreendendo. Tanto que é importante saber sobre o batismo. O batismo, ele é uma das duas ordenanças determinadas no Novo Testamento. Batismo e ceia são as ordenanças da nova aliança. Eu vou responder daqui a pouco sobre os 10 mandamentos. Mas os 2 únicos mandamentos da nova aliança, se pudéssemos dizer assim, seriam batismo e a ceia, ok? Bom, aí, Kleber, outra coisa importante. O apóstolo Pedro, ele fala aos israelitas que estavam naquele momento em que veio o Espírito Santo e Pedro proclamou um plano de redenção perfeita lá em Atos 2, e a Bíblia diz que quando ele falou que eles haviam assassinado o Filho de Deus, né? Lá diz assim, olha, esteja absolutamente certa, pois, que toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, vocês assassinaram o Filho de Deus. Ouvindo eles essas coisas, a Bíblia diz que compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Kleber, o batismo é para quem tem consciência de pecado. Um recém-nascido não tem consciência de pecado. Um recém-nascido não se arrepende, porque ele não tem as faculdades da consciência, do entendimento, da mente clara. Não, ele está em pleno desenvolvimento, é completamente subdesenvolvido nas faculdades espirituais, emocionais e físicas. Porque aí nós vamos lá e o batizamos, para quê? Qual foi o efeito desse batismo? Essa iniciação aí, ela é inadequada. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim sobre o batismo: olha, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é uma identificação com Cristo, é uma submissão à nova aliança. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, mas tem que haver clara consciência daquilo que se faz, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Oh, meu Deus do céu, qual que é a novidade de vida na qual nós vivemos? Olha, as novidades de vida é que nós somos nova criatura, nós somos nova criação em Cristo Jesus e fomos feitos à semelhança de Cristo. Nós temos toda a provisão necessária para comer, para vestir, para beber, para viver a vida com prosperidade, a libertação do pecado, da influência do mundo e do diabo, porque o versículo 14 de Romanos 6 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
porque vocês já foram batizados e estão debaixo da graça e não debaixo da lei. E ali a novidade de vida que o batismo promove é a libertação do processo da lei. Livres da condenação, porque a lei condena, mas Cristo nos liberta dessa condenação. O batismo diz que nós fomos incluídos em Cristo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Kleber, quem está certo é a Bíblia. Siga a Bíblia e você não vai errar. Amém? Eu acho que é suficiente, eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas respondidas aí pelo pastor Luiz Figonato, e não esquece de enviar ainda a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 9999 72005.